Falamos agora com o general Luís Valença Pinto sobre o conflito que permanece na Ucrânia. Sr. General, boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. Ouvíamos o Papa Francisco repetir apelos à paz na Ucrânia e a questionar se foi feito tudo o que era preciso para travar esta guerra. Uma pergunta que lhe coloco também a si neste início de conversa. Naturalmente, em primeiro lugar, saudar os apelos repetidos e sucessivos que o Papa tem feito, é inteiramente do seu munus, é do munus da Igreja fazer o apelo à paz, a Igreja inteiramente precursora dos anos 60 para cá, numa leitura nova, moderna de paz, uma leitura que, aliás, excluía qualquer cenário deste tipo. Agora, se foi ou não tudo feito para construir essa dita paz, é muito difícil dizê-lo, porque a ideia de paz aqui, nesta situação que vivemos, é muito particular. Nós não vivemos uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nós vivemos uma situação em que um país, a Rússia, invadiu com propósito de conquista territorial outro país, que legitimamente, aliás, no exercício do direito consagrado no artigo 51 das Cartas das Nações Unidas de Legítima Defesa, está a defender-se. E, portanto, isso muda muito os termos da questão. Quando se fala em paz, normalmente pressupõe-se negociação. Negociação implica cedência. Aqui não me parece, sinceramente, que haja algo que se possa esperar, e muito menos pedir, à Ucrânia que ceda. Porque a Ucrânia não pode ceder o seu território. Ceder é território, não é? Ceder é território. A única coisa que a Ucrânia deve não ceder, mas conceder, e conceder de uma forma positiva, na minha opinião, é o reconhecimento, numa situação futura, da necessidade e do interesse na preservação da identidade cultural das populações russófonas, nomeadamente da Crimeia e do Donbass. A paz não está no terreno, a paz está em Moscovo. É em Moscovo que reside a paz. E está numa pessoa só? Está numa pessoa e no seu entourage, mas está sobretudo numa pessoa e num regime completamente distorcido que, infelizmente, ali hoje existe. Nesta semana, e nos discursos à nação, Putin acusou o Ocidente, acusou a NATO, acusou os Estados Unidos de terem começado a guerra. Enfim, que invectiva é esta? O que diz esta invectiva de Putin? Sabe, aqui há tempos um distinto professor da Universidade Portuguesa, o professor Teixeira Fernandes, disse com muita justeza, de uma forma muito simples, que o Sr. Putin vivia num mundo paralelo. Eu não sei se é paralelo, porque se é pô-lo no mesmo nível do nosso mundo normal. Ele vive no mundo dele. E no mundo dele todas as construções são possíveis, mas não têm a tradução na realidade. Não, o Ocidente não começou a guerra, a Ucrânia não começou a guerra, por mais erros que possa ter havido, e certamente alguns houve, na conduta política da Ucrânia e na conduta política do Ocidente no sentido geral. Leia-se da NATO, da União Europeia, da relação transatlântica, muito para além destas duas instituições. Os erros todos, nesta situação concreta que vivemos, estão do lado da Rússia de Putin. Por outro lado, o Ocidente, nomeadamente a NATO, foi-se solidificando em torno deste conflito e desta invasão. É um novo fôlego que a própria NATO também conseguiu com esta guerra? Julgo que essa recuperação, essa revitalização da NATO já vinha de trás. Vinha, sobretudo, desde o início da presidência Biden, depois dos anos negros que foram para os Estados Unidos, para o mundo e para a NATO, os anos da presidência Trump, a NATO começou a fazer um caminho diferente. Logo a seguir à posse de Biden fez um trajeto pela Europa, disse que a América estava de volta, etc. E depois isso foi tendo sinais e traduções. Mas é evidente que esta situação que se vive pôs isso à prova. Não gerou isso, mas pôs isso à prova. Sabe, quando tudo isto começou, eu imagino que houvesse na cabeça do Sr. Putin uns quantos labirintos. Mas tudo aquilo que era então labirintos, hoje são bumerangues. Ele imaginou que os Estados Unidos não se empenhavam, os Estados Unidos empenharam-se, imaginou que os Estados Unidos e a Europa se dividiam, não se dividiram, ao contrário, juntaram-se, imaginou que a NATO, não, ao contrário, funcionou, a União Europeia não se dividiu, a Finlândia e a Suécia pediram a adesão à NATO, a Dinamarca, que é uma coisa pouco falada e que estava exterior à política comum de segurança e defesa da União Europeia, pediu para ingressar na política comum de segurança e defesa, a Ucrânia, que era um país que não se sabia exatamente como, de que maneira gerir. Hoje é claramente um país da família dos Estados europeus e ocidentais, putativamente candidato à adesão à União Europeia e, eventualmente, também à NATO. Tudo isso caiu em cima do Sr. Putin. Foram autênticos bumerangues. Que fragilizou e que está aí fragilizando, nomeadamente a Rússia, a economia russa, também a sociedade russa.
Certamente que sim, e também, está também a fragilizar a percepção que havia da Rússia no mundo. A Rússia hoje não é vista como um poder muito credível. Os seus tremendos insucessos políticos, estratégicos e operacionais tornam isso evidente. A Rússia, papão militar, também deixou de o ser. Hoje é evidente a muito má qualidade do equipamento militar russo, como é também muito evidente, e para mim, de uma maneira surpreendente, devo confessar, os tremendos erros do alto comando russo, e completamente incompreensíveis, na minha opinião, inesperados e incompreensíveis, portanto, e depois internamente. É por isso que eu digo que a paz tem que ser encontrada em Moscou, tem que ser encontrada pela sociedade russa, tem que ser eventualmente encontrada pelas Forças Armadas russas, tem que ser encontrada eventualmente pela juventude russa. Não é gratuito que 500 mil jovens russos, muitos deles jovens, tenham saído do país em contestação em relação à guerra e muitos, claramente, também a fugir ao recrutamento militar. Não é gratuito que, para recrutar e reforçar os seus contingentes, o Sr. Putin dependa de pessoas que vivem lá nos confins orientais da Sibéria, portanto, muito distantes da eventual problemática Rússia-Ucrânia, dependa de milícias chechenas, nós sabemos bem o que é que isso quer dizer, e dependa de entidades como o Grupo Wagner, que não é um grupo mercenário, uma leitura muito curta, politicamente muito insuficiente, ler o Grupo Wagner como um grupo mercenário, não. O Grupo Wagner é a mão suja do Kremlin. E isso é que a gente tem que compreender. Ora, esta mistura, Wagner, jovens muito distanciados e milícias chechenas, não dá um produto militar decente. E a sociedade russa percebe isso. Não sei o que é que imaginou ou o que é que compreendeu quando viu ontem aquela sessão em que o Sr. Putin discursou mais de 2 horas. O que é que imaginou naquela assistência? Eu, francamente, não vi naquela assistência nenhum sinal de entusiasmo ou de adesão. Pode também supor-se que eu não quis ver, não fui capaz de ver, mas tentando ser frio... Mas o ambiente também era frio, parecia. Não, as pessoas estavam ali porque não podiam deixar de estar. Aquilo era uma fórmula própria, específica, particular da Brigada do Combate, que nós já conhecemos. E era à procura de um tempo de antena que já escapa a Putin? Sim. Num discurso tão longo, etc. E que já não tem eco. Não tem eco no mundo, com certeza, e a não ser em algumas franjas estranhas, mas porque aqui não é uma questão ideológica. Porque eu não estou a ver onde é que está a ideologia do Sr. Putin. Se alguém me explicar, eu percebo. Aqui o que está, a única coisa que eu encontro na ideologia do Sr. Putin é a perfilha do modelo autocrático e de respeito completo pelo direito internacional, pelos direitos humanos, e pelo princípio da não interferência nos assuntos de outros Estados, etc. Portanto, é esse caldo que na sociedade russa tem que produzir a paz. Nós gravamos esta nossa conversa no dia em que Putin faz um novo discurso, no caso ao povo russo, e por isso temos só o discurso à nação. Em todo caso, e pelos acontecimentos também desta terça-feira, ou desta semana, que sinal foi este de, um ano após a guerra, ter sido Biden aquele que pisou o solo ucraniano, e Kiev, nomeadamente, e não Putin? Foi o sinal da realidade. E a realidade é que a Ucrânia está a defender-se legitimamente e com uma extraordinária coragem e com uma extraordinária lucidez, que tem consigo o Ocidente, tem consigo a larga maioria dos Estados do mundo, tem consigo as vozes da consciência universal, e podemos encontrá-la no Papa, que citou no princípio deste programa, podemos encontrá-la também nas sucessivas declarações e manifestação de intenção do secretário-geral Guterres, etc., enquanto que o Sr. Putin não tem ninguém com ele. O Sr. Putin não consegue sequer ir à Crimeia ou ao Donbass. E o Sr. Biden vai a Kiev. A leitura está nisso. É de um contraste absoluto. É o contraste entre o bem e o que não é nada bom. Em todo caso, isto a ideia do bem, a ideia do bem, tranquilo. Vão acontecendo, enfim, este evoluir do conflito com um crescente armamento, também sobretudo por parte da Ucrânia, nos aliados. Que ameaça pode constituir o armamento nuclear e esta suspensão de Putin do Tratado New START? Bom, começando pelo Tratado New START, eu não acho que substantivamente isso tenha alterado o que quer que seja. De uma forma
marcante. Agora, para quem nos está a ver ouvir, esse tratado, de alguma forma, punha... Este tratado pretendia limitar o número máximo de ogivas nucleares nos sistemas que compõem a chamada tríade nuclear, mísseis intercontinentais, mísseis lançáveis por submarino e bombardeiros estratégicos, em ambos os campos, e esse tratado, houve um entendimento para que ele já vinha de trás, fosse estendido para o período 2021-2026, no pressuposto de uma negociação confirmadora dessa mesma extensão em 2020. Essa negociação não ocorreu, porque o tratado estava em si mesmo num limbo. E a única coisa que o Sr. Putin fez foi, quanto muito, confirmar o limbo. Nada de muito novo. Quanto ao reforço militar da Ucrânia a partir do Ocidente, eu acho que era absolutamente imperativo. Nós não estamos de todo numa situação, na minha leitura, entenda-se, nós não estamos de todo numa situação de impasse, nós estamos numa situação de expectativa estratégica de um lado e do outro. Uns preparam ofensivas e outros preparam legitimamente contraofensivas. E para que a contraofensiva ucraniana possa ser eficaz, eles efetivamente precisam de apoio em material, armamento e equipamento, nomeadamente blindados, defesa aérea, sistemas de aquisição de objetivos, vigilância de campo de batalha e também em estoques logísticos. Tem-se falado muito, e é verdade, na questão das munições. Isso para travar o invasor e que pode levar, de facto, ao fim da própria invasão, ou ver que esse fim da invasão estará, e como nós íamos conversando desde o início, estará em torno de uma pessoa na sua queda do poder. Eu acho que está sobretudo em torno dessa pessoa, mas evidentemente essa contraofensiva pode acelerar isso. É necessário ir perdendo batalhas. Exatamente. Não é gratuito que tenham morrido até hoje tantos cidadãos russos como morreram neste conflito. Isso pesa na sociedade russa, isso pesa nas famílias russas. Verificar isso de uma forma eventualmente ainda mais acentuada, com certeza que reforça este sentimento. E isso poderá ter, e eu acho lá que tenha, a consequência que atrás enunciava de promover uma alteração ao quadro governativo russo, que no fundo não se trata de mais do que esperar e desejar que a Rússia volte à família dos Estados que respeitam o direito internacional, o primado da lei, os direitos humanos, etc. E encaminhava-se para aí a perspectiva da comunidade internacional antes desta invasão? Encaminhava-se, talvez não seja, se me permite a melhor palavra, imaginava-se, julgava-se... Dava-se o benefício da dúvida. Dava-se o benefício da dúvida que a Rússia, esta nova Rússia pós-Yeltsin, e pós-Guerra Fria e pós-Yeltsin, seria assim um parceiro de cooperação interessante, e por isso a NATO, nomeadamente, e também a União Europeia, estabeleceu extensos acordos de cooperação com a Rússia, que se praticaram até uma certa altura. Recordo que a Rússia acompanhou as forças da NATO na ação militar no Kosovo, que era maior evidência do que essa é difícil de encontrar, só que nós, porventura, não percebemos muito bem a natureza, não sei se do regime russo, se da mente do Sr. Vladimir Putin. Esse foi o erro do Ocidente e da NATO? Esse foi o erro do Ocidente e da NATO. Na Polónia, Biden disse que as decisões que se tomarem neste momento, em torno da guerra na Ucrânia, serão determinantes para o futuro da humanidade. Estarão aqui em causa os possíveis conflitos nucleares, nomeadamente, ou estará em causa a autodeterminação de povos, nomeadamente na Europa? Tenho a certeza que está em causa o princípio da observância da liberdade dos povos escolher o seu caminho. Isso não tem nenhuma dúvida, e nós olhamos para o mapa geopolítico da Europa e olhamos para a Rússia atual e não podemos ter preocupação com a situação que possa acontecer na Moldávia. Aliás, a liderança moldava tem sido muito explícita acerca disso. Acho que também a Moldávia está muito perto de se tornar um efetivo candidato à União Europeia, e depois também nos Estados Bálticos, também muito marcados pela pressão constante da Rússia. Quanto à questão nuclear, mais uma vez entra no domínio da compreensão que se tenha ou não se tenha do que é a realidade das coisas. As armas nucleares são armas políticas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, em síntese, que a escala dos seus efeitos, quer efeitos mecânicos, quer efeitos radiológicos, é de tal maneira tremenda que são insuscetíveis de ser usadas. São armas que podem ser acenadas, podem
postas no prato da balança, mas numa expectativa de não serem usadas. Essa é a essência da dissuasão. E o paradoxo da dissuasão corresponde em ter a vontade de usar os meios que não queremos usar. Explicar ao outro explicar ao outro que olha que eu uso, ou primeiro ficar lá com a dúvida sobre se eu uso ou não, mas eu não quero usar. Ora, nós não podemos ter a certeza se o Sr. Putin, com a mente particular que tem, entenda completamente e se coloque também na posição de que não os quer usar. Sendo que tem ao seu dispor 1.500 ogivas, não é? Não, sendo que tem ao seu dispor qualquer coisa como 6.500 ogivas. 6.500 ogivas? Sim. Numa situação estimada de paridade com os Estados Unidos. Tem menos ogivas, mas a situação, em termos de potencial, é que a situação é paritária. Voltando ao início desta nossa conversa, para onde, de facto, onde podemos encontrar o fim desta invasão e desta guerra? Eu espero que se encontre na afirmação do direito, em primeiríssimo lugar, e na afirmação da liberdade das pessoas e, como digo, numa paz que se construa a partir de uma mudança interna na Rússia. Trazendo a Rússia, como é bom para toda a gente, nós não nos podemos esquecer, pode-se discutir muito a natureza da Rússia, se é europeia, se é asiática, se é das duas coisas, mas a Rússia é complementar com a Europa em muitos aspectos e é contínua territorialmente com a Europa. A Rússia é um parceiro natural da Europa, mas não pode ser um parceiro natural da Europa com um regime como este e com as atitudes que este regime leva aquele Estado a ter. Isso, dessa maneira, não. Dessa maneira, a Rússia é, e detesto a fraseologia, a Rússia é uma encarnação do mal. E isso não pode ser aceitável. E sendo esta uma questão sobretudo política? Sendo esta, sobretudo, uma questão, não sei se política, mas talvez política, mas de uma perspectiva muito pessoal. Em torno de um líder? Em torno de uma pessoa. E acredita, até pelas forças que há pouco, extremistas que há pouco referiu, que a mudança dessa liderança na Rússia possa acontecer? Acredito. Não sei quando, nem como, mas verdadeiramente acredito. Não seja pela queda? Pois. Os países ou são ou não são instituições e, nesse sentido, perenes. E a Rússia, meu Deus, historicamente é um país para continuar, graças a Deus. E, portanto, vai ter que reencontrar o seu caminho. E o caminho da Rússia, como o caminho de qualquer ator normal e decente da sociedade internacional, é este caminho do direito, da lei, do respeito pelo direito humano, etc, etc. General Luís Valença Pinto, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia e esta análise aos acontecimentos que marcam, infelizmente, a nossa história com a guerra na Ucrânia. Muito obrigado. Eu agradeço o vosso convite, tive prazer em estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.